Gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo aí. Esse é o 26º vídeo, eu acredito, do YouTube e o terceiro, não, é o quarto lá do TikTok, aqui do TikTok. Gente, hoje eu vim falar sobre coração, sobre a necessidade que a gente tem. Eu tô assistindo um filme chamado O Movimento de Jesus, ele é bem interessante. E é baseado em história real, e ele fala sobre a perseguição dos jovens nos anos, acho que é 80 ou é 70, 80, que foi no período que os hippies, eles apareceram muito ali na Califórnia, né, ali nos Estados Unidos. E foi uma febre, né? Por conta disso, o uso das drogas foi aumentando e tudo mais. Aí é interessante que o cara que tem essa visão, porque ele mesmo era hippie, né? E ele se afundou nessas questões, assim, que naquele tempo, que são fugas, né? Fugas emocionais. E ele fala uma coisa tão interessante, que é que as pessoas, elas sempre buscam algo para preencher o seu coração. E eu ouvi uma frase que faz todo sentido, que a gente tem um vazio dentro da gente do tamanho de Deus. E a gente tenta preencher com outras coisas, só que não é suficiente para encaixar. O único que se encaixa dentro desse vazio é Deus. E eu estava conversando aqui com meu pai agora e ele estava falando sobre jardim. Cuide do seu jardim. Filho, cuide do seu jardim. Quando ele fala jardim, ele fala do corpo, da pessoa. Só que hoje eu vejo o jardim como o nosso jardim, como o nosso coração. E quando fala de jardim, eu lembro do Éden. Deus, ele criou o jardim para ali se relacionar com o homem e a mulher, né? E hoje, gente, esse jardim é o nosso coração. É interessante que esse vazio que você tem e que eu tinha para ser preenchido é do tamanho de Deus. E que se você quiser encaixá-lo, você vai ver como ele vai estar perfeitamente dentro desse contexto que eu estou falando aqui. A Bíblia fala em Apocalipse que Jesus, ele está à porta e bate. Aquele que abrir, que é justamente o coração, ele entrará e ceará com ele. E quem o receber vai também cear com ele. O coração. É do coração, gente, que tudo vem. Começa aqui dentro, depois externaliza. Como é que está seu coração hoje? Essa é a pergunta que eu deixo para você hoje, tá bom? Deus abençoe. Um abração. Valeu.